A verdade que nunca te contaram. Introdução. Quem tem medo de ouvir a verdade pode sair agora. Não quero seu like, não quero sua inscrição. Quero apenas que você examine as Escrituras. A Bíblia não será julgada por nós. Nós seremos julgados por Deus, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Eclesiastes 12:14. Vivemos em uma geração que aceita opiniões sem examinar a palavra. Muitos conhecem pregadores, muitos conhecem influenciadores, muitos conhecem tradições, mas poucos conhecem profundamente a Bíblia. Os cristãos de Bereia foram elogiados porque examinavam as Escrituras diariamente para verificar se o que ouviam era verdadeiro, examinando as Escrituras todos os dias. Atos 17:11. A santidade de Deus. O maior problema do homem moderno é que ele perdeu a visão da santidade de Deus. Quando Isaías viu o Senhor exaltado, não saiu comemorando. Ele caiu em desespero. Ai de mim, estou perdido. Isaías 6:5. Os serafins proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 6:3. Deus não é apenas amor. Ele também é perfeitamente santo. Ele odeia o pecado. Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Salmo 5:4. Muitos imaginam um Deus que ignora o mal. A Bíblia apresenta um Deus que julga o mal, a condição real do homem. A cultura moderna diz: você é bom. A Escritura diz: enganoso é o coração. Jeremias 17:9. O pecado não é apenas algo que fazemos. É uma condição que afeta toda a humanidade. Por isso, Paulo declara: todos pecaram. Romanos 3:23. O homem natural não busca a Deus por sua própria força. Não há quem busque a Deus. Romanos 3:11. Essa doutrina ficou conhecida na tradição reformada como depravação total. Não significa que todo ser humano é tão perverso quanto poderia ser, mas que o pecado afetou todas as áreas da existência humana. A cruz de Cristo. Se o pecado fosse algo pequeno, Cristo não precisaria morrer. A cruz revela duas coisas: a gravidade do pecado, a grandeza da graça. Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15:3. Na cruz vemos justiça e misericórdia se encontrando. Deus não ignora o pecado. Ele o julga, mas Cristo assume a penalidade em favor de pecadores. Predestinação e soberania de Deus. Poucos assuntos causam mais debates. Efésios afirma: nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Romanos declara: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Romanos 9:16. A tradição calvinista entende que a eleição é incondicional, ou seja, Deus escolhe por sua graça e propósito. Alguns reformados defendem a dupla predestinação, entendendo que Deus decretou tanto a salvação dos eleitos quanto a condenação dos ímpios. Outros cristãos interpretam esses textos de forma diferente. Independentemente da posição adotada, todos precisam lidar seriamente com Romanos 9. A questão principal não é o que sentimos, é o que o texto diz. O inferno, Jesus, falou mais sobre juízo do que muitos imaginam. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10:28. O inferno é descrito com imagens de fogo, Mateus 13:50, trevas exteriores, Mateus 22:13, castigo eterno, Mateus 25:46, lago de fogo, Apocalipse 20:15. Essas imagens comunicam uma realidade terrível. O objetivo dessas passagens não é satisfazer curiosidade, é levar ao arrependimento. O pecado que conduz à condenação. A condenação não existe apenas para assassinos ou criminosos famosos. A Bíblia condena idolatria, imoralidade sexual, mentira, orgulho, incredulidade, rebelião contra Deus, todos os mentirosos. Apocalipse 21:8. Nem idólatras.
1 Coríntios 6, 9. O pecado mais profundo não é apenas quebrar regras, é rejeitar a autoridade de Deus. Tradição e escritura. Jesus confrontou tradições humanas quando elas contradiziam a palavra, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição. Marcos 7, 13. Ao mesmo tempo, nem toda tradição é necessariamente errada. A questão é, ela está de acordo com as Escrituras? Toda prática religiosa precisa ser examinada pela palavra. Maria, os santos e a mediação de Cristo. Maria ocupa um lugar especial na história da redenção. Ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Bem-aventurada és tu. Lucas 1, 42. Porém, o Novo Testamento enfatiza: há um só mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, 5. Por isso, muitos protestantes entendem que a oração deve ser dirigida exclusivamente a Deus por meio de Cristo. Os católicos discordam e entendem a intercessão dos santos de outra forma. O ponto central para todos os cristãos deve ser a supremacia de Cristo. As igrejas modernas, existe um perigo constante de substituir o Evangelho por algo mais agradável. Paulo advertiu: não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4, 3. Quando a mensagem se torna apenas prosperidade financeira, entretenimento ou autoajuda, perde-se o centro do Evangelho, Cristo crucificado. Pregamos Cristo crucificado. 1 Coríntios 1, 23. Como viver de acordo com a Bíblia? O cristão é chamado para arrependimento. Atos 17, 30. Fé em Cristo. João 3, 16. Santificação. 1 Tessalonicenses 4, 3. Perseverança. Mateus 24, 13. Amor a Deus. Mateus 22, 37. A vida cristã não é perfeição instantânea. É uma caminhada de transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. A Bíblia é a verdade. Antes de concluir, precisamos entender uma coisa fundamental. A fé cristã não está baseada em sentimentos, tradições ou opiniões humanas. Ela está fundamentada na palavra de Deus. A Bíblia declara: toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3, 16. Isso significa que ela não é apenas um livro religioso. Ela é a revelação que Deus deixou para que o homem conheça a verdade. Jesus afirmou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Observe que ele não disse que a palavra contém a verdade. Ele disse que ela é a verdade. Por isso, toda doutrina, tradição, experiência espiritual ou ensino deve ser examinado à luz das Escrituras. A palavra de Deus possui um poder que nenhum outro livro possui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Hebreus 4, 12. Ela revela nossos pecados, confronta nosso orgulho, corrige nossos erros, mostra quem realmente somos diante de Deus. Muitas pessoas dizem ter fé, mas a verdadeira fé produz obediência. A Bíblia diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1, 22. A fé verdadeira não é apenas acreditar que Deus existe, é viver segundo aquilo que Ele revelou. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Por isso, o cristão não deve seguir a cultura, nem as tradições dos homens acima da palavra. Deve seguir a Cristo por meio das Escrituras. Porque quando tudo passar, a palavra de Deus permanecerá para sempre. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. Se você deseja conhecer a verdade, não procure primeiro as opiniões dos homens. Procure aquilo que Deus já revelou em sua palavra, pois somente ela é capaz de conduzir o homem ao conhecimento de Cristo e ao caminho da vida eterna.
Conclusão. A pergunta final não é: qual é a sua tradição? A pergunta final é: você conhece verdadeiramente a Cristo? Examinai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13, 5. Porque um dia todos compareceremos diante do trono de Deus. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. E naquele dia, a opinião dos homens não importará. Somente a verdade de Deus permanecerá.